Oi, gente! Bom, o Enem está se aproximando, dia 4 e 11 de novembro acontece aí essa prova aqui no Brasil inteiro. E hoje a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o Luiz Eugênio Lenzi, que é coordenador pedagógico do CETIS e também professor de física. E ele vai conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o Enem, tirar algumas dúvidas e também dar umas orientações para você que nos assiste. Tudo bem, Luiz? Olá, Grace, tudo bem? É um prazer tremendo estar aqui. E para falar um pouquinho sobre essa prova que acontece todos os anos aqui no Brasil, né, talvez esclarecer dúvidas, desmistificar algumas coisas e auxiliar aí aqueles alunos que estão concluindo o ensino médio, ou que já concluíram, né, e falar sobre a importância dessa prova, principalmente. Bom, quais são as principais dúvidas, né? Você que atua, né, nessa área da educação há muitos anos, quais são as principais dúvidas do aluno que está no ensino médio, se preparando aí para sair, né, dessa fase escolar em relação ao Enem? Bom, primeiramente eu gostaria de fazer assim um breve relato histórico dessa prova, né? O Enem ele surgiu em 2008, perdão, em 1998, com a intenção de fazer uma avaliação da escola em si, avaliar os alunos concluintes de ensino médio de todas as redes, seja ela pública ou privada. E com o passar dos anos, ele tornou-se uma espécie de processo seletivo. A partir de 2009, o Enem ganha um caráter de vestibular mesmo, né? Ele dá a opção dos alunos que participam da prova de concorrer a vagas nas universidades credenciadas, principalmente universidades públicas, né? As universidades federais, que usam como critérios os mais variados, né? Mas o interessante é que ele veio acompanhado de um sistema chamado SISU, que é uma seleção unificada. Então, o candidato presta a prova, depois que ele obtém os resultados, ele se inscreve para concorrer a vagas em universidades do Brasil inteiro. Então, unificado porque um aluno que prestou a prova aqui em Santa Catarina pode querer cursar uma universidade lá no Amazonas. Então, hoje em dia, ele tem esse critério também. Mas o principal, o que talvez as pessoas não saibam, né, e não se atenham a esses detalhes. Por exemplo, para você conseguir bolsas de estudos a partir do ProUni, né, você tem que ter feito a prova do Enem. O que é esse ProUni? São algumas bolsas de estudo que o governo federal oferece em universidades privadas, né, para alunos que atendem alguns critérios, como, por exemplo, terem cursado escola pública durante todo o ensino médio ou terem cursado escola particular com bolsa integral durante o ensino médio, para portadores de deficiência, professores da rede estadual e tal. Então, essas bolsas elas podem chegar até 100%. Segundo, o financiamento oferecido pelo governo, o tal do FIES, também só é possível para alunos que prestaram a prova do Enem. Detalhe, o camarada acabou o ensino médio e deseja fazer um curso técnico num determinado instituto federal. Existe uma parte do SISU, que é o SISUTEC, que possibilita que essas pessoas entrem nesses institutos. E talvez uma das coisas que as pessoas menos saibam, a partir do Enem, você pode estudar no exterior. Por exemplo, existem universidades em Portugal que utilizam como instrumento de seleção o Enem aqui do Brasil. Então, um aluno que estudou a vida inteira aqui no Brasil pode ter a chance de fazer um curso superior em Portugal, né? Onde tem universidades muito antigas, famosas e excelentes, certo? Outras dúvidas que surgem. O Enem ainda serve como certificação para aquele aluno que não conseguiu concluir o ensino médio? Não. Desde 2007, essa prerrogativa não existe mais. Então, até 2007, por exemplo, você não fez o ensino médio, você prestava a prova do Enem, tirava uma nota equivalente a 5, não zerava a redação, você tinha o direito de ganhar um certificado de ensino médio. A partir do ano passado,
essa prerrogativa não existe mais, como eu falei. Foi criado, então, o tal do Enseja, né, que é uma prova específica atrelada ao Enem para certificar alunos que não concluíram o ensino médio por algum motivo. Aí é outra prova, outras questões, outra redação. Exatamente. É um outro tipo de avaliação. Exatamente. Então, essas são algumas dúvidas que permeiam aí os candidatos. E a gente sempre incentiva a todos os alunos concluintes de ensino médio a fazerem o Enem exatamente por isso. Porque amanhã ou depois ele vai querer pleitear uma bolsa, ele pode querer pleitear um financiamento para fazer o ensino superior, e um pré-requisito é ter feito essa prova. Então, falar inicialmente sobre isso para que essas pessoas, né, para que elas tenham consciência de que não é um vestibular puro e simples, né? Ele tem outras questões atreladas a ele. Da importância, então, dos alunos prestarem, sim, o Enem para depois conseguirem aí todos esses benefícios que estão disponíveis, né, professor? Com certeza, né? Então, muitas vezes a gente reclama das coisas e tal, é porque não tenho acesso a isso, aquilo, mas uns por ignorância de não saber das coisas, e outros por não darem bola para, muitas vezes, aquilo que o professor fala lá na escola dele, né? Bom, a gente sabe agora que cada vez está mais difícil também para os professores conseguirem manter a atenção dos alunos, né? Agora, faltando poucos dias para o Enem, aqueles alunos que ainda não se sentem preparados, né? Ainda dá tempo, professor, de eles se prepararem? Quais são as dicas que você dá para quem está nos assistindo e que pretende fazer o Enem, mas que não está se sentindo preparado? Bom, primeira coisa, ele tem que estudar. Só tem um jeito, né? Não tem como fugir, né? Não tem. As coisas, elas não acontecem ao inusitado. Exatamente, não caem do céu. Então, ele vai ter que estudar. Ler bastante, né? Porque a prova ela tem toda uma particularidade, né? Ela não mede somente aqueles conteúdos programáticos clássicos, né? Ela trata bastante de atualidades. Então, leiam bastante atualidades, assistam aos telejornais, pela televisão afora aí, prestem atenção ao seu professor, né? Realizem, façam as provas dos anos anteriores, isso é sempre muito bom para ele ver o que mais cai, né? Porque a partir, como eu falei, de 2009, a prova ganhou um outro caráter. Mas se você analisar, basicamente é cobrado, ele tem assim uma certa cara, vamos dizer assim, né? Então, se você refizer as provas dos anos anteriores, você vai ter uma ideia de como é essa prova, certo? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar ainda, falando da prova do Enem, o que o candidato deve se ater. A prova do Enem ela é corrigida de uma maneira não tão clássica, vamos dizer assim. Ela é corrigida através de uma teoria, que é a TRI, Teoria da Resposta ao Item, onde nem todas as questões têm o mesmo valor. Então, muitas vezes, um candidato vai lá, confere o gabarito e vê que acertou o mesmo número de questões que o amigo. E quando vem o score, quando vem o resultado, as notas são diferentes, né? Por que isso aconteceu se a gente acertou o mesmo número de questões? Por conta dessa técnica de correção. Então, as questões do Enem elas são divididas em 3 níveis, fáceis, médias e difíceis. Só que lá não está especificado, aqui é nível fácil, aqui é nível médio, aqui é nível difícil. Então, e você vai ler a questão e também não sabe se... Qual pertence? Exatamente, a que classificação ela pertence. Então, por exemplo, você errou uma questão fácil lá de matemática, regra de 3 simples, né? E acertou uma questão muito difícil de teoria da relatividade avançada, né? O que vai acontecer contigo? Tua nota vai cair. Por quê? Porque a grande maioria dos candidatos vai acertar aquela questão fácil. Então, a teoria é baseada nisso, em estatística. Então, se a grande maioria acertou aquela questão fácil, essa questão ele também deveria ter acertado. Então, como ele não acertou essa, acertou aquela, a probabilidade dele ter chutado é muito grande. Então, a correção do Enem
ela inibe a utilização do chute, né? Então, ele consegue, através de inteligência artificial, detectar o chute até mesmo da prova, né? Então, uma dica que eu dou: não erre questões fáceis. Dá atenção àquelas óbvias, né? Exatamente, exatamente. Né? O óbvio tem que ser dito, como diz um amigo meu, né? Então, se você bater o olho numa questão fácil, certifique-se de que você vai acertá-la, porque aí a sua nota vai ter um outro valor. Tá certo, professor. E outra coisa que assusta muito os candidatos é o tema da redação, né? Como que os alunos podem estar se atualizando, né? A gente falou antes de ler muitos jornais, né? Ficar ligado ao que está acontecendo. Quais as outras dicas, assim, para tentar se dar bem na redação? Pois bem, a redação é sempre uma incógnita, né? Primeiramente, ele tem que saber a estrutura. A prova de redação do Enem, ela exige que o texto seja dissertativo, argumentativo. Então, ele não pode fugir disso daí. Então, como é que ele vai desenvolver, como é que ele vai aprender a fazer isso? Praticando. E como é que ele vai encontrar o tema adequado? Fazendo várias vezes sobre vários temas diferentes. E, geralmente, esses temas utilizados, eles estão relacionados com atualidades, né? Porque um dos objetivos do Enem é não medir mais aquela coisa conteudista, mas sim coisas chamadas habilidades e competências. Então, ele tem que assistir ao jornal na televisão e correlacionar isso com aquilo que ele está vendo em sala de aula. E a redação não é diferente. Então, a redação, geralmente, dá lá um texto auxiliar, e, a partir desse texto auxiliar, ele vai ter que desenvolver a sua argumentação, certo? E tomar alguns cuidados, né? Zerar a redação do Enem é um crime grave, né? O camarada já é praticamente desclassificado do concurso. Então, quando é que ele vai zerar? Se ele escrever menos que 7 linhas, se ele fizer desenhos na prova, se ele usar a linguagem chula, se ele fugir do tema, principalmente, o que acontece é fugir do tema, né? Se ele não observar a estrutura proposta, e por aí vai, né? Então, tomar cuidado com esses detalhes. Bom, é uma dica do que não fazer. Quais são as outras coisas que podem atrapalhar o candidato na hora da realização da prova? Ou até mesmo antes, né? Assim, muitas vezes a gente se depara com candidatos muito bem preparados na questão de estudos e tal, mas que não conseguem trabalhar a questão da ansiedade, né? Então, o que mais atrapalha? A questão psicológica, né? Em grande parte dos casos. Então, existem alguns alunos que estão muito bem preparados teoricamente, mas eles não conseguem a concentração devida. Por conta de quê? Por conta de algumas preocupações. A cobrança do pai, a cobrança da escola, a cobrança dos amigos dele, se ele não tiver uma boa classificação, e assim por diante. Por isso que a gente sempre aconselha que, ali próximo da prova, ele mude um pouquinho a sua rotina de vida para evitar esse tipo de coisa. Para não passar por isso, né, professor? Sim. Bom, e como que as novas tecnologias também podem ser auxiliar os alunos, né, tanto para estudar? Quais são, assim, as dicas que o senhor dá? Pois bem, a tecnologia está aí, ninguém pode negar. E tornou-se uma ferramenta fundamental para isso, né? Então, hoje em dia, o camarada carrega o mundo nas mãos. Então, como é que os candidatos do Enem podem utilizar isso em seu favor? Se você entrar em qualquer buscador aí da internet e digitar Enem, vai aparecer uma infinidade de sites que vão possibilitar você a ver o que mais caiu, vão lhe oferecer simulados que você pode fazer, né, para ir treinando, temas possíveis de redação, e assim sucessivamente, né? O que não pode?
usar a tecnologia para ficar jogando, entre aspas, fliperama. Né? O senhor está ligado, né? Os alunos devem aparecer muito, né, com os joguinhos em sala de aula. Ligado nem tanto, né? Porque fliperama é uma coisa da minha época. Mas assim... Eu que não estou ligado, então. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, né? No período do Enem e dos outros vestibulares também, né? Essa rotina de ficar muito tempo na frente do computador jogando, ela tem que ser esquecida um pouquinho, né? Usar essas ferramentas tecnológicas para essa preparação, porque pode ser um momento da tua vida que vai mudar o restante da tua existência, né? E isso requer o quê? 2, 3 meses de abstinência da jogatina, né? Sim, as tecnologias podem ajudar, né? Mas a gente sabe também que muitos alunos acabam se dispersando muito, né, com o uso de celulares, smartphones, né? Enfim, e como que o senhor avalia assim essa questão do aluno estar preparado emocionalmente para a prova? Hoje, com o avanço da tecnologia, isso também tem sido um desafio para os professores, né? Exatamente. Então, nós já citamos isso anteriormente, né? As questões emocionais, hoje em dia, elas estão muito em evidência. Tanto o lado das pessoas que conseguem controlar suas emoções, como das que não, que precisam de ajuda. Então, todas as pessoas que não se sentirem bem na questão emocional, devem buscar ajuda. E onde é que elas vão achar essa ajuda? Através de psicólogos, através de psiquiatras, através da família, né? Então, elas precisam fazer um trabalho nesse período para não chegar lá e dar os brancos da vida, né? Então, existem N profissionais aí que fazem esse trabalho de auxílio às pessoas que vão prestar provas de vestibulares, Enem e assim por diante. Bom, e assim, quais as dicas, então, para o dia da prova, os dias antes, o que o aluno deve se ater? Muito bem. Então, você que vai fazer a prova do Enem nos dias 4 e 11 de novembro, né, tome cuidado com algumas coisas no dia da prova. Descanse bastante no dia anterior, porque a prova é bem extensa. No primeiro dia, ela começa às 13h30 e vai até às 19 horas. No dia 11, começa às 13h30 e vai até às 18h30. Então, veja a quantidade de horas que você vai ter que ficar sentado lá. E cansado, ninguém consegue fazer a prova. Então, descanse bastante. Tente chegar ao local de provas meia hora antes, né? Meia hora antes. Os portões fecham a 1h da tarde. Então, mais tardar 12h30, esteja no seu local de prova. Dê uma olhadinha lá no site do INEP, o que não pode ser levado no dia de prova. Por exemplo, borracha e lápis não pode ser utilizado, então nem leve. Caneta transparente, né? Porque sempre é uma correria das pessoas atrás de caneta. Levou uma caneta promocional de não sei o quê. Não pode. Então, tem que ser caneta transparente. Lápis e borracha não pode nem usar. E assim por diante. Então, observadas essas dicas, você vai conseguir fazer uma boa prova. Professor, e hoje também se fala muito na questão da educação emocional, né? Isso também é uma aliada agora para os alunos se prepararem para o Enem? Como que o senhor, que está na educação há tantos anos, avalia essa questão? Essa é uma boa pergunta, né? Que nós poderíamos ficar aqui conversando por mais 1 ou 2 horas. O mundo todo está voltado para essa questão ligada à educação emocional, né? Fazer com que uma pessoa consiga controlar suas emoções é extremamente fundamental. Imagine, então, numa prova da envergadura do Enem. Mas, como eu falei, se nós entrássemos nesse mérito, nós ficaríamos aqui conversando durante mais 2 horas. Quem sabe um dia a gente vem aqui só para... discutir só isso, né? É o convite já para o professor. Então, tá bom. Então, eu quero agradecer imensamente a oportunidade, né? Espero ter ajudado. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, elas podem entrar em contato conosco lá na escola, né? Como ela falou, eu sou coordenador pedagógico e professor de física da Escola CETISA, aqui na cidade de Timbó, né? E nós já estamos aí na estrada há muito tempo, a gente pode ajudar as pessoas sem problema nenhum.
Tá certo, então a gente também quer agradecer ao professor Luiz por ter vindo até aqui e com certeza quem está aí nos assistindo que estava em dúvida se ou não fazer o Enem, agora com certeza vai participar, vai fazer a prova. Os pais que estão assistindo também, é bom aí ficar de olho, né, também nos filhos. E a gente deseja, então, aí uma boa prova a todos. E você que está aí nos acompanhando, continue sempre ligado aqui no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima!